Zumbido é um sintoma que está aí no seu corpo, que apareceu, e é um som que está aqui, que é percebido no seu cérebro, de forma que não haja nenhuma fonte sonora externa. Ou seja, eu estou no silêncio e eu estou ouvindo um chiado, um apito, uma panela de pressão, um clique. E tem tanta coisa que vocês falam, né? Um pulsar, uma batida do coração. Então, são várias formas de zumbido, de chiado, de apito, que a gente pode chamar de zumbido. Então, tudo é zumbido. Às vezes o paciente manda aqui um direct. Doutor, eu tenho uma cachoeira. É zumbido? É um zumbido. Eu tenho um zunido. É zumbido. Então, todo som produzido pelo seu cérebro, que não haja fonte sonora, a gente chama de zumbido. E aí a gente fala sobre a prevalência do zumbido na população. Hoje a gente diz que de 10 a 15% da população mundial sofre de zumbido. Então é muita gente sofrendo. Mas é todo mundo que sofre de zumbido? Todo mundo que tem zumbido, que está nos consultórios, está na internet aqui em busca de uma explicação, em busca de uma ajuda com zumbido? Não. A gente tem um dado de que 80% das pessoas que têm zumbido não sofrem com ele. Elas não têm aquela sensação de percepção, de incômodo, de irritabilidade, não tem. 20% são vocês que estão aqui, acredito comigo agora, e que estão nos consultórios e que estão em busca dessa melhora e dessa cura. Quando eu falo em cura, é em questão de zumbido tem cura? Essa pergunta é todos os dias. E eu sei que até vocês mesmos, né, já ouviram muita gente falar que não, muitos profissionais até dizer que não tem cura, e por isso que eu acredito muito mais numa melhora. Quando os pacientes vêm perguntar para mim, Camila, zumbido tem cura? Eu já falo, eu prefiro dizer que zumbido tem tratamento e que sim, tem como melhorar. Então, por aqui a gente já começa dizendo isso. Zumbido seja ele por causas que forem. Se vocês forem em algumas lives anteriores aí, vocês vão ver que eu falo sobre inúmeras causas de zumbido, porque sim, são centenas. Por isso que é algo muito complicado da gente atender pela internet, falar para você o que você deve fazer, um remedinho para tomar, porque a gente vai avaliar uma questão integral do seu organismo, como um todo, para saber onde que está alterado e onde que está sendo afetado para que esse zumbido possa estar ali sinalizando, como um sintoma. Então vamos sempre comparar, e eu gosto muito de comparar o zumbido com um alerta. É o seu corpo gritando que algo não está bem, né? Por isso que ele é um sintoma. E aí acabou de me perguntar aí, eu vou falar um pouquinho, porque zumbido, ele não causa nada, tá bom, ô Thelma? Zumbido, ele não causa não tontura, ele não causa perda auditiva, vamos supor, ele não é causa de nada, ele não causa Alzheimer, não causa demência. O zumbido, ele vem de algo. Então, a tontura, a labirintite, pode causar o zumbido, a perda auditiva pode causar o zumbido, onde é 90% dos casos, né, de zumbido por perdas auditivas. Então, o zumbido, ele não causa nada, é ao contrário. Então, tira da sua cabeça aquela preocupação. Nossa, eu tô com tanto zumbido que eu vou ficar surda, eu vou ficar com perda auditiva. Não, é a perda auditiva que leva ao zumbido. Ok? Então vamos falar agora sobre as causas emocionais, os fatores emocionais, que são muito importantes, o que foi a escolha de vocês, né? Da maioria de vocês que fizeram votação sobre zumbido e o emocional da gente. Como ele desregula o emocional e como o emocional pode piorar esse zumbido, né? Mas por que acontece isso? Tem uma conexão entre mente e ouvido, ou seja, entre o emocional, mente, e o ouvido, que causa que muitas vezes a gente pensa que está o zumbido, do lado direito, do lado esquerdo. Muitas vezes o paciente fala dos dois lados, na cabeça, né? Então, as nossas emoções, elas podem alterar muito a percepção desse zumbido. Então, vamos supor, se eu estou mais ansioso, se eu estou mais estressado, eu percebo que esse zumbido pode aumentar. Se eu estou bem, se eu dormir bem à noite, se eu estou feliz, porque observe muitas vezes que dependendo do seu humor, dependendo da sua emoção, o zumbido até fica baixinho.
Em alguns casos, tá? Nunca, de maneira alguma, eu estou generalizando aqui. Pelo contrário, tá? Cada caso é um caso, por isso que não dá para resolver o seu caso do mesmo jeito que eu resolvo do seu amigo, do seu vizinho, porque cada caso é um caso. E o nosso organismo, ele responde de maneiras diferentes. Muitas vezes eu tomo uma Novalgina, vamos supor, um dipirona, eu não posso tomar porque eu sou alérgica. Enquanto que você toma Novalgina para dor de cabeça e fica bem. Então, o nosso organismo não é igual para todo mundo. Cada caso é um caso. Então, vamos lembrar que eu não estou generalizando nada. Às vezes eu vou falar sobre melhora de sono ou piora, eu não durmo. E tem paciente que dorme com zumbido. Ele dorme a noite inteira. Eu tenho vários pacientes. Enquanto que outros não conseguem dormir, tá? Então, não pensem que eu estou generalizando. Cada caso é um caso, tá? Então, por que ocorre essa mudança de emoção na percepção desse zumbido? Então, pelo simples fato do sistema auditivo e o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, toda vez que eu falar aqui, gente, sistema límbico, ativou o sistema límbico, é o sistema das nossas emoções, é onde regula e processa as nossas emoções. E o sistema auditivo é onde processa os sons que a gente escuta. Então, eles estão muito interligados, né? Esse sistema límbico com o sistema auditivo. Então, eles estão interconectados, eles têm uma conexão. Não é um trabalha sozinho, o outro sozinho. Não, o nosso cérebro ele é muito interconectado. Então, por isso que eu estou estressado, eu estou ansioso, eu percebo que esse zumbido aumenta, tá? Então, os fatores emocionais, sim, afetam e muito nessa percepção de zumbido. Mas, por quê? O que acontece? Qual a relação daquele paciente que você falou, daquela pessoa que eu falei lá no começo, que 80% dos pacientes que têm zumbido não percebem, não sofrem com ele, enquanto que 20% está aqui, está sofrendo, está estressado, está irritado, não aguento mais, esse trem me incomoda o dia inteiro, é 24 horas unindo na minha cabeça. Então, por que acontece isso? Porque quando... Vamos lá, falar direitinho para não me enrolar aqui, né? Porque eu fico olhando as perguntas aqui, eu dou uma enrolada. Então, é porque quando você ouviu aquele zumbido a primeira vez, afetou o sistema límbico, que é das emoções. E no sistema límbico existem áreas das emoções, que nesse caso eu vou falar muito sobre amígdala, mas não é essa amígdala aqui não. É tipo uma bolinha, sabe? Que fica lá no sistema límbico e ele faz o processamento das emoções, do medo, da ansiedade. É nele que quando o zumbido vem, ele ativa e aumenta a resposta emocional e traz o zumbido como algo negativo, perigoso, ruim, tá? Então, o que acontece? A diferença sua com essa pessoa que não percebe o zumbido, não tá nem aí, é porque ativou em você essa amígdala, tá? E além de tudo, outra área cerebral que é o nosso córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelo quê? Pelas nossas tomadas de decisão. E quem tem zumbido, esse córtex costuma ser acelerado, o que dificulta essa tomada de decisão de vocês, ok? Então vamos pensar, a amígdala fica lá ativa como algo perigoso, algo ruim, e ela tem essa resposta, esse processamento o tempo todo. Enquanto que o córtex frontal, pré-frontal, que ele é de tomada de decisão, ele está bem acelerado, então ele não trabalha da mesma forma, certo? E o ansioso também tem um córtex pré-frontal bem acelerado. E isso faz com que você fique muito ansioso, muito irritado, tá? Além de, muitas pessoas falam questão de memória de zumbido. Muitas vezes o hipocampo, que é responsável por essa memória, também está afetado nessas conexões. Ele faz com que existam associações emocionais ruins, negativas em relação ao zumbido. E aí isso você fica naquele hiperfoco o tempo todo. Esse zumbido me incomoda, eu vou fazer isso, o zumbido tá ali, eu vou trabalhar o zumbido tá ali, eu não faço uma leitura mais porque o zumbido tá ali. Então você fica naquele hiperfoco, tá? Então isso é porque ativou muito as suas questões emocionais, ok? E o córtex auditivo, claro, também é afetado, no caso, né, que é a audição em si, né, as vias auditivas, elas estão hiperestimuladas e pode trazer até uma hipersensibilidade a sons. Muitas vezes a gente encontra um paciente que tem zumbido e é hipersensível a sons. Então, sons demais incomodam essa pessoa,
ok? É importante a gente dizer também a relação das emoções com o zumbido e o que tem a ver essas emoções com o zumbido. Muitas vezes o paciente chega aqui e fala, ó, se não for a grande maioria, ai, quando eu acho que esse zumbido surgiu porque eu fiquei tão estressado, eu fiquei tão nervoso e aí o zumbido existiu. E aí a pessoa já vem falando para mim assim, ó, é por causa disso que eu tenho zumbido. Mas será? Por isso que muitas vezes tem que se avaliar um todo do paciente. A gente avalia as questões auditivas em primeiro lugar, por isso que muitas vezes quando a pessoa pergunta qual profissional que eu procuro? Otorrino, laringologista, com um pouquinho de entendimento ou especialista em zumbido para te ajudar, junto com o fonoaudiólogo que também seja um pouco especialista e entenda de zumbido para poder te ajudar, porque eles vão avaliar as questões auditivas suas. E 90% dos casos é por perda auditiva. Mas um estresse foi o gatilho, uma ansiedade foi um gatilho, uma tristeza emocional, uma perda muito grande, um filho que foi embora, algo parecido, ou uma briga que depois de uma briga que aconteceu, tem tantos casos que eu tenho aqui, que se eu fosse falar, eu ia ficar muito tempo falando sobre isso, né? Porque cada um sente de uma forma, e a emoção tá aí, junto com você, né? E ela tá sempre junto. O paciente pode ter uma causa muscular, mas ele ativa lá o sistema límbico, e aí ele vê aquilo como algo ruim, perigoso, e fica o tempo todo nesse hiperfoco e não consegue sair, né? Bom, então essa resposta emocional ao zumbido, ela ocorre por quê? Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quando você começou a perceber o zumbido, vamos supor, sempre o paciente fala, Camila, um belo dia, que não é belo, né? O zumbido apareceu. Eu percebi esse zumbido e aí eu achei que ele ia melhorar e ele não passou. Eu tinha certeza que ele ia desaparecer, porque alguma vez também ele veio e ele desapareceu. Só que ele não desapareceu. Isso me causou o quê? Irritabilidade. Eu fiquei assustado, pensando, meu Deus, isso não vai passar? E aí com isso vieram o quê? Respostas emocionais, que é normal, é natural. O zumbido não desapareceu, eu estou o tempo todo ali, eu vou dando mais atenção a esse zumbido, esse hiperfoco vai ficando maior e aí eu vou ficando cada vez mais angustiado, mais estressado em alguns casos, em outros casos mais ansiosos, em outros casos depressivo, porque muitos pacientes também com zumbido têm depressão, tá? E isso vai se tornando assustador, porque a gente vive e as nossas emoções, elas estão sempre ao redor do que vivemos, né? É muito difícil a gente não sentir nada com tudo que a gente está vivendo, né? E o zumbido e o estresse. Qual que é a relação entre zumbido e estresse? Então, o estresse é um tipo de emoção em que quase todos nós temos estresse. Se não vivemos o tempo todo estressados, com certeza, em algum momento você se estressa, ainda mais no mundo de hoje, né? Então, perceba-se no seu caso, que muitos pacientes falam, quando você está estressado, até me responda aqui, quando você está estressado, você percebe essa piora desse zumbido? Você consegue perceber que esse zumbido piora quando você estressa? Pode me responder aí que eu vou estar vendo aqui se esse zumbido seu piora quando você está estressado. E vamos lá, quando você está ansioso, você percebe esse aumento de zumbido? Então é isso, vamos pensar em um fato estressante. Vamos supor, você tem que fazer uma prova. Se não for uma prova, é algo aí muito desafiador para você. O que acontece? Você fica nervoso, né? Você fica muitas vezes com taquicardia, alguns têm sudorese, outros ficam muito irritados, né? Com esse fato, e aí vem aquele estresse. E o zumbido, você percebe que ele aumenta. Ou talvez ele nem aumenta o volume, mas a sua percepção aumenta porque seu estresse está aumentado, ok? Ó, tá todo mundo aí, a grande maioria, né? Tá falando que aumenta, né? Isso, ó, Marina diz que aumenta, Newton Andrade, Maria Alves, com certeza, Giannini, a Jaqueline também falou. Então, assim, ó, quase todo mundo percebe que esse zumbido aumenta ou piora com as questões emocionais, tá? Então, é válido a gente falar também em algo que eu sempre falo, também, Valdir, você também, né? Aumenta pós-plantão noturno. Isso, por quê? Porque você está estressada, você passou por um período bem desgastante, né, Alzira? Então,
Acontece sim. E quando você não dorme, também acontece. Em alguns casos, o paciente que não dorme, o zumbido piora. E é o caso clássico que eu falo aqui do ciclo vicioso que o zumbido causa emocionalmente. Por quê? Se meu estresse está grande, o zumbido piora. Se o zumbido piora, eu fico estressado. Se a minha ansiedade está grande, o zumbido piora. Se eu estou ansioso, eu fico com o zumbido mais perceptível. A mesma coisa é em relação ao sono. Se eu não durmo bem, aquele zumbido piora. E se o zumbido piora, muitas das vezes eu não durmo bem, tá? Mas o que é o legal daqui? Eu vou falar só coisa ruim aqui nessa live? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu vou falar que existe um gerenciador de emoções, existe uma forma de se melhorar essas questões emocionais que eu bato muito na tecla e que eu utilizo aqui com os pacientes. Então, a boa notícia é a gente aprender a gerenciar as nossas emoções. É fácil? É o tempo todo a Camila calma, desse jeito aqui, serena, sem estresse, sem ansiedade? Não, gente. Nós todos temos uma ansiedade, nós todos somos estressados em algum momento da nossa vida, né? Mas a questão é regular essa ansiedade, essa regulação que é tão necessária para nós hoje em dia, e é a busca constante do nosso ser humano, né, do ser humano. E através de que a gente consegue fazer essa regulação dessas emoções? Então eu sempre falo que a melhor forma da gente aprender a lidar melhor com o zumbido é também lidando com as nossas emoções, né? Então com técnicas de relaxamento, com meditação, com a tal da respiração profunda e consciente, que eu sempre falo aqui, e hoje, até o final dessa live, com mais uns minutinhos para acabar, né, que normalmente a gente faz em 1 hora, eu vou parar para ensinar vocês a respirar. Esse é meu foco aqui, a mostrar para vocês que o zumbido é afetado pelo emocional e a respirar, que é uma técnica simples, de graça, né, e que você pode começar a fazer hoje. Tá? Então, já já a gente vai falar um pouquinho, eu vou te ensinar a fazer essa respiração, que é tão importante para nós, tá? E em que a gente fala muitas vezes em relação a essa terapia que eu faço, e em relação a alguma terapia, né, que seja a base da minha, que eu utilizo. Vou falar da minha, né, gente, porque eu tenho propriedade para falar, não vou deixar de falar, porque a gente tem que falar mesmo para que vocês conheçam, porque muitas vezes vocês perguntam, como que é essa terapia? Que tratamento é esse que você faz? Então, é um tratamento com base em protocolos que a gente utiliza com técnicas de relaxamento, meditação, juntamente com a respiração, né, para te ajudar numa autorregulação, numa tomada de consciência, para regular essa emoção, para você melhorar a tal da percepção do zumbido que está tão alta, que está tão hiperfocada, te trazendo tanto descontrole emocional, né, e muitas vezes tirando a sua qualidade de vida, tá? Então, como o cérebro ele é muito conectado com as áreas e tão complexo, com muitas áreas ao mesmo tempo, o zumbido ele pode causar essa desregulação, né, nessa rede e te levar a alteração emocional, tá? E por esse simples fato que eu falo muito em relação à terapia e ao meu tratamento. Por que ele vai englobar a questão da percepção, ele vai interromper esse ciclo vicioso, né? Esse ciclo que a gente falou aqui agora de feedback, onde você fica, eu não aguento esse zumbido tá aqui o tempo todo, e você tá focado só nele. Então tem como você diminuir essas conexões e voltar para outras atenções ao seu momento, no seu presente. E isso você consegue sozinho? É difícil, né? Por isso que você precisa de uma terapia, por isso que você precisa de uma ajuda de um profissional para te auxiliar, tá? E o que vai fazer essa terapia? Ela vai ajudar a enfraquecer essas associações negativas que foram instaladas lá no seu cérebro desde que o zumbido chegou. Tem pessoas que têm zumbido há 6 meses, há 3 meses, há 10 anos. Eu pego pessoas que têm zumbido há 40 anos e que melhora, tá? Por quê? A gente faz um trabalho sério de tratamento de percepção cerebral, a gente reprograma essas conexões para que elas fiquem mais lentas, para que elas se desacelerem, como o córtex frontal, para que você tenha mais tomadas de decisões com qualidade no presente, para que você saia do futuro sendo sempre ansioso e saia do passado,
não ficando tão depressivo. Tá? Então a gente consegue melhorar essa questão, a gente ajuda nessas áreas que estão ligadas às emoções, né? Nessa terapia, a gente promove esse equilíbrio emocional tão sonhado, mas é o tempo todo, como eu falei? Claro que não. É uma busca constante nossa nessa melhora e nessa autorregulação, razão, emoção, que muitas vezes a gente está mais na razão, muitas vezes muito mais na emoção, e no zumbido a emoção ela está muito maior do que a razão. Tá? Porque o zumbido não vai te consumir. Eu paro aqui para te falar isso agora. Você que tá aí nessa agonia, pensando eu não vou aguentar mais esse zumbido, ele tá aqui o tempo todo, eu não tenho paz. O zumbido não te consome, ele não te mata, ele não tira a sua vida, ele não vai te enlouquecer, pelo contrário. A gente consegue melhorar esse zumbido para que você tenha paz. Muitas vezes eu falo, a minha terapia chama zumbido em paz. O povo fala, não existe paz com zumbido. Não existe, não tem como. Existe. E eu posso provar com os pacientes que eu atendo e que tem uma qualidade de vida e uma melhora. E muitas vezes nem percebe o zumbido aqui. Ele pode estar até aqui, mas ele não percebe como começou lá o tratamento. Então acredita, existe muito tratamento bacana para zumbido. Eu tô falando aqui no meu, porque a gente aborda muitas questões emocionais, questão de percepção, né? Mas existe aquele zumbido muscular, você faz os gatilhos, você faz os pontos, melhora esse zumbido, você trata a sua articulação temporomandibular, você vai melhorar esse zumbido. Mas Camila, eu fiz isso tudo e mesmo assim o zumbido eu tô hiperfocado. Então precisa de uma atenção na emoção, para trabalhar essa percepção e diminuir essas conexões cerebrais que estão tão afetadas aí em você, tá? Então, essa questão da autorregulação, da emoção, né, desse equilíbrio emocional, ele vai trazer menos percepção do zumbido e por isso que eu sempre bato na tecla. Diminui volume, diminui incômodo, diminui percepção e melhora a qualidade de vida, melhora o sono de você que está aí sem dormir. Tá? E a gente abrange sempre nessa técnica da terapia o mindfulness, não sei se vocês conhecem, que é a atenção plena, né? Juntamente com a terapia cognitivo-comportamental, a gente conjuga alguns protocolos dessas terapias e faz uma terapia para melhorar esse zumbido que está aí te incomodando. Já já eu vou falar com vocês. Já estou na 4ª sessão, estou bem melhor. Que bom! Quase esqueço o meu zumbido. Olha que assim, ó, Clary, obrigada, viu, por falar isso aqui agora, porque os meus pacientes que estiverem aí, por favor, nos ajude, né? Ajude eu e a Clary aí a falar que realmente essa terapia melhora muito. Aquele que já fez tanta coisa e não melhorou ainda, porque tem gente que faz tanta coisa, já tomou remédio, já usa aparelho auditivo, já fez tratamento muscular, já fiz acupuntura, já fiz aurícula, já fiz um monte de coisa e não melhorou? Tenta essa percepção, tenta esse tratamento com percepção, vocês vão ver a melhora, o que acontece aí nesse cérebro e na sua vida em geral, porque a gente atua na vida toda. A gente ensina você coisas maravilhosas para que você viva melhor. E vamos ver aqui o que mais. Meu Deus, estou com um chiado grande nos ouvidos. Tá. Já já a gente fala um pouquinho, tá? Já já eu vou responder algumas perguntas. Bom, então o que a gente pode dizer em relação a essas questões emocionais? Elas afetam muito, a gente já falou sobre isso, tanto o estresse, como a ansiedade, como depressão, fadiga. Hoje em dia a gente vê que está tendo muito síndrome de Burnout, né? Que é aquele estresse por conta do trabalho e cada vez a gente trabalha mais, então tem que ter aquele momento seu. Por isso que eu gosto que vocês respirem e ensino muito a questão da respiração, né? Para te ajudar no trabalho, no seu dia a dia e, claro, a melhorar as questões do zumbido, né? Porque melhora um todo aí dentro de você. Melhora tanto que você fala, não é possível. Não é possível o que aconteceu comigo? Aonde que foi parar esse zumbido, né? Ó, então eu vou falar um pouquinho agora a respeito da respiração em si. Eu acho muito bacana a gente falar das questões de respirar, tá? E em que essa respiração ela vai auxiliar na minha vida, Camila? E por que você fala tanto nessa respiração? Então, o que esse ato de respirar faz? Então, o respirar com qualidade, ele vai melhorar a concentração,
ele vai equilibrar o seu emocional, ele faz melhoria no seu sono, ele melhora a redução de tensão muscular. Hoje, quem não tem tensão muscular, né, que seja na coluna, no pescoço, e isso pode piorar esse zumbido. Ele aumenta a sua resiliência emocional, porque dificuldades nós teremos sempre. Não tem como a gente viver sempre maravilhosamente bem. Todo mundo tem um momento desafiador na sua vida que vai afetar o seu emocional. Não tem como viver sem uma mudancinha emocional aí, né? Um estresse, uma depressão. Muitas vezes a gente pega pessoas que perdeu outras pessoas. Nessa época do Covid aí, o zumbido deu um boom tão grande, sabe? Porque teve muitas perdas, fora o medo, a frustração, né? A insegurança. Então, tudo isso pode piorar ou aumentar esse zumbido, né? Então, o que ele faz? Aumenta a resiliência, né? Como eu falei, emocional, melhora a sua autoconsciência. Perdão, vou beber uma aguinha aqui, gente. Engasguei e até chorei. Então, esse bem-estar, o que ele faz? Ele autorregula você. Ele diminui a circulação e aumenta a oxigenação quando você está fazendo essa respiração mais consciente e mais profunda, né? E essa autorregulação de respiração, a gente fala que até baixa a frequência cardíaca, baixa também a questão da pressão alta, ela regula essa pressão. Então, essa respiração é importante demais. Além de melhorar a ansiedade, o estresse, né? Hoje em dia tem síndrome do pânico aí, a gente sabe, eu acredito que até alguém falou alguma coisa sobre isso, né? E a síndrome do pânico, ela afeta muito questões e que a pessoa muitas vezes precisa de um psiquiatra, de um médico, né? Então eu tô falando sobre isso aqui, gente, é para alertar vocês, para ajudá-los, né? Não sou médica, repito, sou fonoaudióloga. O fonoaudiólogo ele tem habilidades profissionais para atender um paciente com zumbido, tem propriedade para isso, para tratar esse zumbido, né? Para auxiliar esse paciente, tá? Mas muitas vezes essas questões emocionais são tão graves que a gente precisa sim, e eu encaminho para o psiquiatra, caso haja necessidade, encaminho também para o psicólogo para auxiliar, que às vezes você precisa mesmo de uma terapia em si, né? Essa terapia, zumbido em paz que eu faço, ela te auxilia nas questões emocionais, mas não é o meu foco, né? Claro, porque a atenção plena, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai agir na questão da autorregulação emocional, nessa melhora para tomada de consciência, para você não viver hiperfocado nessa questão e para melhorar a percepção. Mas se você tiver num quadro mais grave que a gente observa, porque o dia a dia faz com que você perceba que aquele paciente está muito ansioso, está até com um tag, né? Que é transtorno da ansiedade generalizada. Então a gente percebe, a gente já encaminha. Então, por isso que muitas vezes o zumbido não é tratado com um profissional e com um tratamento. Por isso que a gente olha o paciente como um todo. Não dá para olhar o paciente só com uma questão de ouvido, só com uma questão emocional. A gente olha o paciente como um todo, verdadeiramente. Por isso que esses remedinhos mágicos que eu falo aí, bato na tecla todos os dias, não vão resolver. É gasto de dinheiro, é investimento jogado no lixo. É melhor você pagar uma consulta com um profissional que realmente entenda de zumbido, fazer uma terapia, fazer algo que realmente é efetivo para o seu caso. Lembrando que cada caso é um caso e que o que resolve para você pode não resolver para o outro, ok? Eu acho que agora a gente já pode fazer a respiração, não pode? E aí depois eu dou uns minutinhos para vocês e pode me perguntar alguma dúvida que tiver em relação à emoção e ao zumbido, tá? Eu peço que vocês dediquem um pouquinho essas perguntas de hoje, mais em relação ao zumbido em si com a emoção. Eu sei que vocês ficam com mega dúvidas, né? Mas eu prefiro que vocês se dediquem a esse emocional, porque nós estamos falando sobre isso hoje para a gente não perder tanto esse foco, tá? Então vamos fazer um pouquinho dessa técnica da respiração. Eu vou explicar duas que eu utilizo muito aqui. Meus pacientes sabem como que é a minha terapia, né? A base, eu acredito que tenha ouvido uma pessoa aqui falar, o Edinho, boa noite, cheguei agora, eu perdi que você falou sobre a terapia. Então, a minha terapia é baseada na percepção,
com técnicas na percepção desse zumbido, que está tão afetado aí no seu cérebro, porque a percepção é cerebral, né? Por mais que você fale que está do lado direito, do lado esquerdo, dos dois lados, ou até alguns falam, não sei onde está, parece que está na cabeça, mas a percepção tá sendo feita nas conexões cerebrais, aí na sua cabeça, na sua mente. Então a gente vai atuar nessa percepção através de técnicas de relaxamento, através de meditação, que envolve mindfulness, que é a atenção plena, terapia cognitivo-comportamental. A gente utiliza bases de meditação, né, como eu falei, respiração, e ensinar você a se autorregular, a fazer com que a emoção esteja junto com a razão. É fácil? Não, mas é muito possível. E que você tire esse hiperfoco do zumbido o tempo todo e perceba outras coisas ao seu redor. Muitas vezes a gente perde os sentidos, a gente perde as nossas percepções, os nossos 5 sentidos. A gente vive muito no automático. 47%, numa pesquisa feita na Mindfulness, diz que nós vivemos no piloto automático. Agora pensa, 47% do nosso dia nós estamos no automático. E a gente não percebe as coisas em volta. E aí tá ali, hiperfocado o tempo todo nesse zumbido. Então esse trabalho é um protocolo de 8 semanas, onde a gente vai ajustar essas questões emocionais, junto com essa percepção do zumbido, para que você não fique hiperfocado nele. Tá? Eu espero ter explicado um pouquinho. Depois essa live fica gravada, se você quiser voltar lá e entender, porque veio tudo de uma construção, de emoção, de onde atua nas nossas emoções esse zumbido e onde essas conexões devem ser feitas e refeitas para melhorar essa sua percepção, esse seu incômodo tão grande com o zumbido. Então vamos respirar, pessoal? Todo mundo pronto aí? Me digam, querem respirar, querem aprender, sabem respirar, já aprendeu na yoga, gosta de respirar, faz pelo YouTube aí a respiração à noite, é importantíssimo. Lembrando que o respirar deve ser feito todos os dias, eu vou bater na tecla e eu bato e sou chata com meus pacientes, tem que respirar todos os dias, levantou? Senta na beira da cama, vamos lá? Vamos começar? Deixa eu ver se está todo mundo preparado aí, ninguém está respondendo, então vamos lá. Obrigada, Ednei, bora lá. Então, o que a gente tem que fazer? Sentar, eu sempre falo para o paciente, ó, vou falar aqui que se tiver algum paciente, ele sabe. Acordou, a primeira coisa que você vai fazer é sentar na beira da cama, de preferência. Tem gente que gosta de fazer respiração deitado, mas eu não. Eu peço para que o paciente sente. Então, sente-se da maneira mais confortável possível, coluna ereta, ombros relaxados, tá bom? E aí, para você fazer, nós vamos aprender 2 respirações aqui. Uma respiração mais curtinha, né? Mais leve, e uma respiração profunda, que muitas vezes a gente escuta como uma respiração diafragmática abdominal, ou abdominal. Então, vamos fazer uma curtinha aqui para a gente sentir. Ó, então, o que eu falo para o paciente? O que eu gosto sempre de falar. Quando a gente vai respirar, essa respiração mais leve, mais fluida, então você vai sempre estar de preferência com nada cruzado, nem braços cruzados, nem pernas cruzadas, nem dedos, nem mãos, nada de mãos cruzadas. Então vamos abrir as nossas mãos, de preferência que vocês não vão conseguir ver, mas ela está encostada aqui nas minhas coxas, e aí com as palmas das mãos para cima, você vai respirar. Para que tem que ser com as palmas das mãos para cima? Porque nesse momento é como se o seu cérebro se conectasse em algo recebido. Você vai receber. Eu estou pronto, cérebro, para receber essa respiração. Então vamos lá? O que eu brinco sempre? Lá de criancinha. Cheira a florzinha, ó. Cheire a florzinha. Então vamos inspirar. Se você se quiser e preferir, eu até prefiro e falo com os meus pacientes, faça de olhos fechados para você realmente se conectar. Então feche os olhos e vamos inspirar. Então cheire a florzinha, ó, vamos lá. Sopre a velinha. Então você inspira e você expira. E nesse momento, dessa respiração mais curtinha, mais fluida,
a gente sente mais é esse centro do nosso corpo. Então é aqui que vai mais se movimentar. A outra respiração, nós vamos fazer uma respiração mais abdominal, diafragmática, tá? Então essa é uma respiração que eu falo para o paciente. Faça 5 vezes de manhã e ao passar do dia, estou estressado, estou angustiado, estou agoniado, para um pouquinho, respira. Como ele melhora muito essas conexões cerebrais, você tem que ter uma decisão um tanto quanto difícil para você não está sabendo o que fazer, faça 5 respirações, você não vai perder seu tempo, pelo contrário, você vai ganhar um tempo, porque ele vai te ajudar, vai te autorregular, tá? Então, de novo, mais uma vez, tem alguns casos em que as pessoas ensinam dessa forma, ó, que pode ser. Eu gosto muito para iniciantes, né? Cheira a florzinha na inspiração, sopra a velinha na expiração. Se você vai, quando você for acostumando, quando você for pegando esse hábito de respirar, o que você pode fazer? Que é uma respiração também muito bacana que eu ensino aqui. Aí, mais uma vez, não se esqueça de estar com as palmas das mãos para cima, apoiadas nas coxas ou até mesmo na poltrona, no caso que eu tô aqui numa poltrona, eu tô apoiando nela agora. Então, você vai inspirar, vamos lá, inspire. Você vai contar 3 segundos, então, segurando essa inspiração. 1, 2, 3. E aí você vai soltar em 6 segundos. É difícil, né? É muito difícil, mas é uma prática. Eu tenho pacientes que falam, não dou conta de segurar, não dou conta de soltar em 3. Em 3 eu já soltei, não consigo soltar em 6. Fica difícil demais para mim. Mas é um hábito, é um treino, é uma prática. Por isso que deve ser praticado todos os dias. Então vamos mais uma vez nessa? Vocês aprenderam a primeira, né? Simples, leve, fluida, mãos apoiadas nas coxas ou na poltrona, postura o mais ereta possível, ombros bem relaxados, então uma postura confortável, você vai inspirar, cheirando a florzinha, de preferência sempre de olhos fechados, ó, então vamos fazer aqui, e sopra a velinha. E a segunda respiração é essa que você segura o ar em 3 segundos. Tem gente que consegue mais, consegue em 4, consegue em 6, mas para iniciar, vamos iniciar da forma mais leve aqui, tá? Então você vai inspirar, segurar o ar em 1, 2, 3 e soltar em 6 segundos. Percebe que essa segunda respiração, você força um pouco mais, né? Você está forçando um pouco mais a sua respiração, ok? Primeiro um pouco mais leve, não precisa de você segurar nada, nem contar. Na segunda, você já segura um pouquinho esse ar em 3 segundos e soltem até 6 segundos. E essa terceira é um pouco mais difícil, mas ela é muito importante, essa respiração profunda e consciente. É uma respiração maravilhosa que nós vamos fazer agora. Estão acompanhando, gente? Tá difícil para vocês? Me falem aí. Porque quando eu tô com um paciente, né, na mesma hora ele fala, ai, tá difícil, ai, eu fiquei tonto, ai, eu senti alguma coisa. Se você ficar tonto, é normal. Talvez não. Como você não respira de forma, principalmente para os ansiosos, né? Como você não respira de forma correta e com qualidade, você acaba sentindo uma tontura, né? Mas isso passa. Mantenha o corpo relaxado e faça, e perceba o bem-estar que você vai sentir após essas 5 respirações, tá bom? Tá tudo bem então? Tá legal? Ótimo. Então vamos fazer essa outra respiração, que é a terceira que eu tô prometendo aqui, que é a respiração abdominal ou diafragmática, tá? Então essa respiração, o que eu falo para o paciente? Quando ele não está acostumado, depois que ele tá, ele nem precisa mais de segurar aqui. Então, uma mão aqui, nessa região torácica do seu peito, né, aqui, dos seus pulmões, e a outra aqui embaixo do seu abdômen, bem no inicinho do seu abdômen, onde fica o nosso diafragma, né, que para as mulheres é mais fácil, porque nós temos os seios, né, e aí fica nessa região de baixo aqui, e aí você consegue apoiar. Então, o que você vai fazer? Você vai respirar a ponto de trazer o ar aqui para o seu abdômen. Estão conseguindo ver?
Estão? Então vamos lá. Então com essa daqui você vai sentir que aqui vai movimentar, mas o foco é trazer o ar aqui para baixo. Então essa é uma respiração profunda e consciente. Então vamos lá? Inspira, enchendo o pulmão, trazendo a respiração aqui para esse diafragma. É difícil, eu sei. Você pode começar lá na primeira e ir passando para a segunda até chegar nessa, tá bom? Então vamos lá? E aí você vai inflar na inspiração essa região do seu abdômen aqui, essa região diafragmática, que é a tal da respiração diafragmática. E aí você vai soltar. E aí você percebe que na hora que você solta, o seu abdômen ele vai murchando, né? Ele murcha mesmo. Então vamos mais uma vez? Ó, perceba. Vamos lá, inspirando profundamente, trazendo esse ar aqui para essa região abdominal. Não atrapalhe. Para essa região abdominal aqui, de forma que todo o seu abdômen infle. E aí você vai soltá-lo. E aí você fará 5 respirações profundas, conscientes. Ela é difícil? Muito! Não é todo mundo que consegue da primeira vez, é um pouco mais tensa, mas você pode, do mesmo jeito, fechar os seus olhos e sentir o seu corpo respirando, né? Então você inspira, ó. Trazendo esse ar aqui para essa região abdominal e aí você solta. E perceba o quão bem-estar você sente. O quão leve, relaxado, na hora que você faz essas 5, sempre eu falo, faça 5, né, respirações de início. Então, acordou, faça 5 respirações. Quando no meio do dia está precisando, faça suas respirações. Pode ser aquela mais simples, do cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Pode ser aquela de segurar o ar em 3 segundos e aí soprar e soltar em 6. E pode ser essa que é a mais profunda. Durante a terapia, eu sempre utilizo com o meu paciente todas essas respirações, né? E é assim que a pessoa vai tendo essa facilidade, esse hábito de prática todos os dias, vai ficando mais fácil, né? No começo é difícil demais, parece que o ar falta, parece que fica mais difícil, mas aos poucos você vai sentindo esse bem-estar e muitas vezes a pessoa já diz um bem-estar logo de cara. Fala, nossa, Camila, eu já me senti um relaxamento tão grande e à noite sempre o paciente faz. Porque ele vai fazer a terapia, né? Eu ensino a terapia em uma sessão comigo, pode ser presencial no consultório ou pode ser online, como estamos aqui fazendo, né? Só que é individual para você. E aí, durante os 6 dias na semana, o paciente vai replicar essa sessão que a gente fez. E à noite tem os exercícios para a noite, que vai ajudar a ensinar você a respirar, porque toda base de exercício é respiração, junto com as questões cerebrais, a desacelerar o córtex frontal, pré-frontal, né? E a melhorar a questão da percepção do zumbido, abrir esse leque de percepções que a gente perde os 5 sentidos, que é o olfato, gustação, audição, tato, paladar, já falei, tem um que eu esqueço sempre, visão, né? Então, a gente vai melhorar esses 5 sentidos, aguçar esses sentidos que muitas vezes estão tão perdidos aí dentro de você, onde você está sempre hiperfocado na questão do zumbido e achando que é só esse som que está aí. Não há outro som aí em você. Bom, então vamos agora para as perguntas, né? Acredito que vocês tenham aprendido, espero que sim, que deu para aprender um pouquinho dessa respiração, porque todos os dias vocês me pedem aqui, me ensina essa respiração, e não dá para ensinar todo mundo, né? No direct, não consigo. Tem dia que é humanamente impossível responder todo mundo, e aí a gente vai enrolando aí, mas eu tento responder todo mundo que eu posso, né? Espero que vocês tenham aprendido essa técnica de respiração, que vocês podem fazer. É tudo tão leve, tão fluido, é de graça. Vocês não vão precisar de pagar para isso, né? A não ser fazer a terapia que for comigo ou com outro profissional que faça com qualidade, abordando esse zumbido, esse emocional seu que está tão prejudicado aí. Façam. É só isso que eu falo. Façam, tá? Vamos lá, gente? Vocês têm algumas perguntinhas aí para que a gente possa responder em algumas? William, Camila, 13 anos atrás, por um disparo de arma de fogo, trauma acústico, né? O meu zumbido ficou com chiado e com o passar do tempo esse chiado diminuiu e não ficou tão perceptivo, ótimo.
Há pouco tempo atrás, eu fiz uma lavagem no ouvido, cortou aqui, William, e aí esse zumbido piorou? Me conta aqui, me conta. Porque provavelmente deve ser alguma outra causa junta aí. Eu sempre falo, tem muitas causas combinadas, né? Você tem esse trauma, aconteceu um fator emocional, a lavagem do ouvido, pode acontecer, infelizmente, o zumbido. Então tem que avaliar, tá bom? Mas pode acontecer sim dele piorar. Faça mesmo, Yolanda, todos os dias, depois me conte o benefício. Eu gosto muito de saber desses benefícios. Então ele voltou a todo vapor, o William continua. Já fui o médico, já manipulou o remédio, estou tomando Rivotril e nada de melhorar. Muitos pacientes meus tomam Rivotril para dormir, né? E a gente sabe que Rivotril, né? Não tô aqui para falar de remédio, nem gosto, não sou médica, não indico remédio, não tiro remédio, não passo remédio. Pelo contrário, eu sei que existem outras técnicas de melhorar. Acredito muito em terapias integrativas, combinadas, que podem melhorar essa percepção desse seu zumbido, William, e te ajudar, tá? Leia um pouco a respeito de mindfulness, atenção plena para zumbido, dessas questões de TCC, que tem feito muito e tem ajudado muito os pacientes, tá bom? Nessa questão. Que bom, Maria Lúcia, que você gostou. Que bom, Silvana, que deu muito certo. Nortriptilona pode aumentar o zumbido? Eu não gosto muito de falar de medicação, até porque, como eu sempre falo aqui, eu não sou médica, né? Mas a gente sabe que algumas medicações podem aumentar ou piorar o zumbido, sim. Essa em especial eu não sei te falar agora. Eu sou muito sincera, eu não vou falar algo que eu não sei, tá? Mas o que eu falo para o paciente? Existem medicações, sim, antibióticos, ansiolíticos, anticoagulantes, um monte de remédio que podem piorar esse zumbido. Mas piora em um e não pode piorar em outro. Então vai variar no caso. Eu estou tomando esse remédio, esse zumbido piorou? Então eu tenho que avisar para o médico, ó, esse zumbido aqui, quando eu tenho um zumbido que era pouquinho, depois que eu comecei a tomar esse remédio, ele piorou. Então tem que tirar, né? O médico com certeza vai trocar esse remédio por outro. Mas fique muito atento ao seu corpo. O seu organismo, ele sinaliza para você o que está sendo bom ou o que não está sendo bom para você. Que bom, Lourdes, que você gostou. Quando pratico atividade física, eu percebo que o zumbido piora. Ednei, isso pode acontecer. E muitas vezes a gente pensa em questões musculares ou circulatórias, tá? Porque quando você está praticando atividades físicas, a sua circulação aumenta, não é? Então, se o zumbido for de causas circulatórias, ele pode aumentar sim e piorar. Ou por causas musculares. Isso pode acontecer também, tá? Nesse caso. Então, fique atento e faça uma avaliação com um profissional para ver o que está acontecendo, tá bom? Quantas vezes Cruz Carneiro? Quantas vezes eu devo fazer essa respiração por dia, né? Eu acredito que você esteja perguntando. Várias vezes, quantas vezes você puder. Quanto mais você fizer, mais benefícios você terá. Assim como eu falei agorinha nessa live mesmo, os inúmeros benefícios que essa respiração traz para o seu corpo como um todo. Não só para o zumbido, não só para alívio de estresse, melhora de ansiedade, né? Diminuição de ansiedade, porque não tem que melhorar a ansiedade, tem que diminuir. Ele faz muitas regulações de bem-estar, melhora de bem-estar, então é muita coisa. Regula a pressão, então é importante que você faça todo dia, toda hora. Se você quiser fazer 5 vezes por dia, 3 vezes ao dia, faça a seu critério. Eu sempre falo para o paciente, faça de manhã, faça à noite, na hora de deitar. Antes de deitar, faça respiração, faça meditação. Quero saber da terceira terapia. Neide, que terapia, Neide? Ednei, tem um desvio de septo, tem ligação com o zumbido? Pode ter, né? Tudo tem uma questão avaliativa. Talvez você não esteja respirando direito, está faltando, né? A questão da oxigenação, mas o otorrino vai te ajudar muito nessa questão, tá? Ele vai te falar sobre essa questão de desvio de septo. Eu não sei falar seu nome aqui, mas Grunerwald, eu acredito que seja isso. Não, eu sei que a pronúncia está errada. Entrei há pouco, então respiração boa ajuda a melhorar o zumbido? Sim, ajuda sim a melhorar o zumbido e autorregular essas questões emocionais, de ansiedade, depressão, estresse. Tudo tá ligado aí ao zumbido, então ajuda muito nessa questão, tá? De autorregulação emocional.
Reiki é bom? Eu acho Reiki bacana, tá? Tudo que é uma ligação, assim, de controle emocional, né? Eu acho bacana, tá? Reiki eu gosto também. Não faço, tá? Mas já dei uma estudada, eu já cheguei a aplicar muito tempo atrás, não faço mais, mas achei legal, acho legal também, tá? Tudo busca um controle emocional, né? Uma regulação das emoções, é muito bacana. Odálio, não consigo raciocinar direito devido ao zumbido. Então, a questão emocional está muito ativada aí. A tomada de decisão aqui do seu córtex pré-frontal está muito acelerado. Então, é importante você perceber e dar atenção a essa questão emocional. Marici Cirilo, muito bom, tem um zumbido, vou fazer respirações, queria aprender, obrigada. Que bom, fico feliz que vocês tenham aprendido. Meire, gostei da sua. Imagina, Meire. Quando acorda à noite também? Pode, pode. E eu sempre falo para o paciente que durante a terapia o paciente está naquele processo, né? Uns já tomam remédio, né? E aí, alguns a gente até consegue, eu não, volta a falar, pelo amor de Deus, não vai falar, Camila, tira remédio. Não. Mas a pessoa vai melhorando tanto a relação do sono, porque eu falo assim, ó, antes de dormir, faça a terapia, faça as meditações, faça as técnicas de relaxamento, né, que a gente ensina em terapia, e o paciente até dorme sem tomar o remédio. Então eu peço, tome antes de tomar o remédio, porque às vezes vocês tomam o remédio e dorme rápido. Então não vai dar tempo de você fazer sua respiração, seus exercícios, né? E aí o paciente dorme, e com isso vai melhorando a qualidade de sono. Alguns tomam remédio e ainda acordam à noite. Então faça. Pode fazer a respiração quando dormir à noite, quando acordar à noite, para te trazer esse relaxamento, essa diminuição de ansiedade, das emoções, tá bom? Como tratar um trauma auditivo, então? Nessa questão tem que fazer uma avaliação, né, da audição, ver o seu exame de audiometria, ver se tem alguma alteração, se é preciso utilizar o aparelho auditivo no seu caso, para trazer esse som de volta que está aí, se tiver uma perda, né? Então tudo é um se, né? Tem que avaliar o seu caso, tá bom? Tenho ansiedade e aumenta a pressão. Então, respira, Silvana. Faz respiração para a gente tentar melhorar, tá? Mas se estiver tomando remédio, tome remédio. Não deixe de tomar remédio por conta de respiração. Faça junto, conjugue os tratamentos. Meire, muito médico fala que não tem cura, pois conheço 2 otorrinos que sofrem com zumbido. Que é otorrino. Terapia ajuda sim, obrigada. Meire, eu sei que muitos falam que não tem cura, a gente sabe que tem cura de zumbido sim. Aqui no Brasil existem casos catalogados, né? Que a gente fala publicados, nem catalogados, falei errado, publicados de casos de cura de zumbido. Mas o que eu falo sempre, é para todo mundo? Não é para todo mundo. Os casos são muito pequenos. Por isso que eu prefiro dizer que tem tratamento e sim, tem melhora. Tá? Não precisa de você sofrer a vida inteira. Não é porque um profissional falou para você, não tem cura, até eu tenho, eu tenho pessoas que atendem em Goiânia aqui, médicos que falam, até eu tenho, isso não melhora não, acostuma com ele, mas você não precisa de acostumar, você pode se habituar. A habituação é diferente do costume. O costume é você sofrer com ele e ficar ali o resto da vida sofrendo com o zumbido. Enquanto que a habituação não. É como você está de brinco aqui e o brinco é um hábito que você tem, a aliança é um hábito que não te faz mal. Ela está aqui, ela não te incomoda. E tem como você fazer isso com relação ao zumbido também. Apesar de hoje você pensar que isso não existe, essa menina tá louca. A Camila não está falando coisa com coisa, mas eu tenho propriedade para falar que isso acontece. E que essa percepção ela melhora muito, assim como o óculos. Hoje eu até estou sem óculos aqui, né? Normalmente eu faço lives de óculos e o óculos não me incomoda. O zumbido também pode ser assim, como um som que está aí na sua casa e você não está se incomodando tanto quanto está incomodando com esse zumbido hiperfocado aí, né? Neide, essa que você falou agora Ah, tá. Você perdeu a terceira. Então, a primeira, são 3 respirações que eu ensinei. A primeira é cheira florzinha e sopra velhinha, tá? Respiração simples, fluida, leve, você pode começar fazendo. A segunda é a respiração que você inspira, segura em 3 segundos e solta em 6 segundos, ok? E a terceira respiração é aquela profunda diafragmática, onde você traz o ar aqui para essa região do seu abdômen.
Nós que somos mulheres, fica fácil, fica bem abaixo aqui dos nossos seios, né? Enquanto que você vem trazendo esse ar na inspiração aqui para o seu diafragma, para o seu abdômen. Você infla esse abdômen, jogando o ar totalmente aqui para o seu abdômen. E aí você inspira e nessa inspiração você vai perceber que esse abdômen vai murchando. Então essa é uma respiração mais profunda, tá bom? A acupuntura ajuda sim, Márcia, ajuda bastante, tem pontos muito bacanas para melhorar essa questão do zumbido. Inclusive tem pacientes meus aqui, que eu tenho uma doutora muito boa aqui que faz essa questão, eu não faço acupuntura, né? Tô até estudando para aprender a fazer, quem sabe um dia eu faça. Também nos pacientes para já resolver tudo aqui, né? Então, o que que eu faço? O paciente veio, tem uma perda auditiva, eu coloco o aparelho no paciente, aquele zumbido está ali incomodando, a gente faz a terapia, e mesmo assim a ansiedade está muito grande, o zumbido ainda continua. A gente faz junto também a acupuntura, que ajuda muito. Então, a gente faz um trabalho sempre muito junto. Não adianta querer só um tratamento. Eu já fiz de tudo. Será? Você já fez de tudo? O importante é não deixar de procurar um tratamento que vai ser efetivo para você. RPG pode melhorar o zumbido? RPG, não sei. RPJ, não sei. Amada, muito obrigada, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês pela presença. Amo estar aqui, é maravilhoso. A minha querida paciente Regina está aqui. Eu faço relaxamento, não todos os dias, mas é muito bom. Sim, ela é minha paciente, já está de alta, melhorou o zumbido, mas ele ainda está aí. Então eu falo, não para de praticar, né? Você tem uma melhora, uma de percepção de sensação, não adianta eu vir falar aqui que é uma mágica que eu faço, que muito acontece, claro, como eu falo, cada caso é um caso. Tem casos que o paciente melhora a ponto na quinta sessão, na oitava sessão, a ponto de não sentir mais esse zumbido, de não se incomodar com ele, enquanto que tem pacientes que a gente dá alta para o paciente, porque a gente viu que teve uma melhora, faz uma avaliaçãozinha, melhora as questões, mas ainda tem o zumbido. Então é importante que não pare de fazer. O paciente está em mãos com todos os exercícios, né, para continuar fazendo diariamente, né, que é o que a Regina falou aí, ó. Eu sempre faço à noite quando acordo. Que bom, continue fazendo. Suelen, eu acho que é Suelen o nome, me ajude. Tenho muito zumbido e tenho me prejudicado. Agende uma consulta, tá? Que eu vou estar à disposição para entender seu caso, para investigar seu caso, né? E a gente juntas vê o melhor tratamento para você. O que na maioria das vezes essa terapia ela ajuda demais nos pacientes. Respiração é fundamental. Isso mesmo, Regina. Yolanda, gostei de fazer todos os dias. Gostei, faça mesmo, faça mesmo. João Carlos, percebi que tomando água com limão antes de dormir amenizou um pouco. Por quê? Uma pergunta que eu não sei responder. Juro pra você. Água com limão, talvez algo assim na sua cabeça. Bom, não sei, tá? Vou ser muito sincera. Não sei por que uma água com limão melhorou esse zumbido. Mas que bom que melhorou pra você, né? Obrigada a você, William. Estamos à disposição no que você precisar, tá bom? Moro a 50 quilômetros de Jim. Indica um médico, por favor. Eu não tenho muitas indicações de médicos aqui, tá? No caso otorrino que você está falando, né? Mas depois você entra em contato aí com a secretária, que ela pode te indicar algum médico, ou se você preferir, se nunca foi no otorrino, fazer uma avaliação do seu ouvido, pode vir aqui em mim, que eu posso te ajudar nessa questão e te encaminhar, dependendo da sua necessidade ou não, a gente já consegue fazer o tratamento com você, tá? Por isso que eu falo, é muito difícil a gente atender vocês, explicar e querer. Eu sei que vocês ficam nessa ansiedade de querer me falar o que está acontecendo, mas não adianta. Eu tenho que ver um caso como um todo, o seu organismo como um todo, para avaliar e ver o que é necessário para você. Muitas vezes é uma questão metabólica, então é uma alimentação que está em excesso ali, que pode melhorar esse zumbido. Muitas vezes uma questão hormonal, muscular, como eu falei, questão de perda auditiva. Então a gente tem que ir em todos os cantos, tá? Para poder melhorar. Então não dá para falar o que a gente tem que fazer agora, o que você tem que fazer agora para ficar bem com esse, para ficar bem com esse zumbido. Cássia, depois você volta, eu vou deixar a live gravada, tá bom? E aí você vai aprender as 3 respirações que eu ensinei.
Quantas vezes cada respiração? 5, no mínimo 5 vezes, tá bom? Que eu ensino sempre aqui para os pacientes. Que bom, Neide. Como eliminar o barulho, vários barulhos ao mesmo tempo? Através de uma avaliação bem feita, onde a gente vai avaliar o que está causando esse zumbido, né? Tentar, porque muitas vezes a gente nem consegue chegar lá, mas a questão da percepção a gente consegue sim melhorar bastante. Vários barulhos, zumbidos múltiplos que você possa ter aí. A gente consegue sim melhorar. Ouvir música ajuda muito, por quê? Porque você tem um enriquecimento sonoro, né? E aí esse enriquecimento sonoro faz com que você habitue com aquele zumbido ali e não dê atenção para ele, tá? Então ouvir música é bom, mas eu sempre lembro, nunca num volume muito alto, sempre num volume baixo, tá? Não mascare esse zumbido de forma absurda que vai fazer até mal pro seu ouvido. Coloque um sonzinho ambiente bacana, uma música bacana, mas nada que vá ser muito alto a ponto de atrapalhar essa audição. Amém, Miri. Deus te abençoe. Obrigada, meninas. Eu que agradeço vocês todos, tá? Qual o remédio para zoada nos ouvidos? Luciene, eu não indico remédios, tá bom? A gente não tem remédios que são para zumbido. Infelizmente, ainda não há remédios específicos para zumbido. Há remédios que tratam uma causa que possa estar levando ao zumbido e melhore esse zumbido, tá bom? E eu não passo remédio, eu não indico remédio, muito menos os de internet, pelo amor de Deus. Primeiro, que eu não sou adepta a tomar medicação sem o médico indicar. Segundo, porque esses remédios não funcionam para o zumbido. É mais um investimento que eu sempre falo aqui, jogado no lixo, onde você gasta muito porque não são baratos e não vão resolver. Muitas das vezes são vitaminas que colocam ali, vitaminas B12, D, C, D. E aí, se você não precisa de suplementar essas vitaminas, não vai fazer diferença nenhuma aí no seu organismo. E nem vai melhorar esse zumbido. Não, Elineide, ninguém aqui falou que água com limão é bom para o zumbido, tá bom? Não falou. Uma pessoa que está aqui acompanhando a live que falou que, por um fato que a gente não sabe, ele toma água com limão e o zumbido melhora. E a gente não sabe por quê. Eu não sei por quê, tá bom? Vou ser sincera, né? Prefiro. Que bom, Lourdes, que você fez a respiração e ficou leve. Que bom, Isabel, que amenizou um pouco e alivia mesmo, é de imediato. Eu que agradeço. Então eu deixo aqui para vocês, tá? Eu espero, assim, ter ajudado. Esse é meu propósito aqui durante as lives. Claro, para que vocês me conheçam muito o meu trabalho, que é um trabalho sério, verdadeiro, né? Assim como eu olho para vocês aqui e digo que zumbido tem tratamento, que zumbido tem melhora, que você não precisa de estar aí o tempo todo sofrendo e se incomodando com esse zumbido. Esse é o meu propósito aqui, ajudar você a sair desse círculo vicioso e entender que o zumbido não é uma doença, que ele é um sintoma e que ele não precisa estar aí o tempo todo aí. Mas vamos lembrar de uma coisa importantíssima que eu quero deixar claro? Por mais que a gente pense e acredite e pense muito mais nas questões do nosso ouvido, se dedique a observar a nossa saúde auditiva, porque quando você pensa em zumbido, a primeira coisa é o quê? Devo estar surdo, ou o zumbido vai me deixar com perda de audição, ou esse zumbido vai me dar demência, ou esse zumbido vai me deixar cansado, vai me deixar tonto. É o contrário. Todas essas questões que levam ao zumbido porque ele é o sintoma. Mas junto com isso, junto dessa procura por uma melhora desse zumbido, não deixe de lado as questões emocionais. Pense muito na sua saúde emocional, porque ela pode sim te ajudar muito a melhorar esse incômodo, a melhorar essa percepção, para que você não sofra tanto ou não mais com esse zumbido, tá? Porque tem pacientes que chegam ao ponto de não sofrer com o zumbido, não sofrem mesmo. Mas com isso eu sempre falo, é fácil, é perfeito, existe algo perfeito, uma forma mágica, a minha terapia é mágica? Lógico que não. Ela depende muito de vocês. Depende de mim, claro, que vou estar lá, né, te auxiliando, te ensinando as técnicas, mas depende muito mais de você. Dos 3Ds que eu bato na tecla todo dia, meus pacientes sabem que eu falo dedicação, disciplina e disposição.
Então, optou por fazer um tratamento, faça-o. E façam com dedicação, disciplina e disposição. Que com certeza vocês terão um resultado. Melhor do que vocês chegaram, vocês sairão. Confiem, tá bom? Confiem, acreditem. E se eu deixei um pouquinho desse ânimo, dessa esperança para vocês, para que vocês possam respirar melhor, ter uma qualidade de vida melhor, trazer um alívio, né? Tirar esse peso tão grande que vocês estão vivendo aí com esse zumbido, se desvencilha dele, vá viver a vida, foque em outras coisas. Eu sei que não é fácil, mas é muito possível. E se você não conseguir sozinho, nós estamos aqui. Eu estou aqui para te ajudar sempre, ok? Vocês estão me ouvindo, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Se tiver mais dúvidas, pode perguntar aí, que eu ainda dou uns 5 minutinhos, 2 minutinhos para a gente encerrar essa live, tá? E eu agradeço demais. E na próxima semana, na próxima quinta, eu estarei mais uma vez aqui falando sobre a questão... Eu vou ver se eu vou falar sobre perda auditiva, que foi o segundo mais votado, tá? Porque o primeiro foi zumbido e emocional e o segundo zumbido e perda auditiva. Eu vou ver se eu vou falar sobre esse tema, mas a próxima segunda não, meu Deus, desculpem, tô maluca. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, eu estarei novamente aqui ao vivo com vocês para auxiliar vocês nessa questão aí, para trazer esse alívio, essa melhora de zumbido, essa melhora de qualidade de vida, essa melhora de sono, né, que vocês tanto merecem, ok? Imaculada. Nossa, Imaculada, o suco vermelho cura zumbido? Não, é propaganda enganosa, tá? Não caia nessa balela, por favor. É mais uma propaganda mentirosa. O que é que esse suco vermelho tem a ver com zumbido? Nada. Eu tenho certeza que nada, tá bom? Julieta, problema de ATM pode sim piorar o zumbido. Questão de disfunção de ATM, da articulação temporomandibular, ela tem muita ligação aqui com o zumbido, com o ouvido. Pode sim piorar ou até causar o zumbido, tá? Amém, Gildo, que Deus te abençoe também. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Fiquem bem, tá? Fiquem com Deus sempre. E vamos juntos numa próxima live, num próximo momento, e estarei aqui com vocês. Até mais.